Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro. E atenção, destaque do colega Guilherme Roquette é sobre esta imagem que mostra homens colocando um rapaz num porta-malas. É o destaque do Guilherme Roquette. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Esse caso aí aconteceu aqui em Porto Alegre, no bairro Medianeira. O carro, um Audi cinza, já foi localizado pela polícia e, inclusive, o homem, a vítima, que estava sendo colocada no porta-malas desse carro, também foi localizada. E tudo isso aí, André, não passou de um acerto de contas entre as pessoas, porque os 3 homens que foram detidos junto com essa vítima que estava no porta-malas, todos eles se conheciam. E esse caso aí aconteceu por causa de um telefone celular, André. Eu vou te contar mais detalhes ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Até já, obrigado Guilherme, 11h39. Preste atenção nesta imagem, um motorista andando na contramão na BR-116. É o destaque dele, Glauco Paza, direto da redação. Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Parece que está virando moda, mas uma moda esquisita aqui no estado. Que perigo, andar de forma errada no trânsito. A gente mostrou na Rota do Sol uma pessoa andando de ré esses dias e agora aí, ó, na contramão. Isso numa das rodovias mais movimentadas do estado. Dá para ver os carros passando, ó, no sentido correto e este motorista andando no sentido da contramão. O que será que aconteceu, André? Daqui a pouco a gente mostra. Muito bem, em seguida, estamos curiosos. BR-116, movimentação bastante intensa. Início da madrugada, dirigindo na contramão. Em seguida, o Glauco vai explicar pra gente. Isso foi pertinho do posto da Polícia Rodoviária Federal, bem pertinho. Daqui a pouco os detalhes. Agora 11h40, 30 graus é a temperatura nesse momento. Aqui em Porto Alegre, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esta imagem. Homens de uma moto, aí ó, com a moto, olha ali, preste atenção. Eles passaram atirando contra um casal que estava dentro deste carro. Olha aí, olha os tiros, em plena luz do dia. O carro de trás chega a parar, porque viu, né? Viu que tinha algo acontecendo. Vejam os disparos, muitos tiros na lateral dos vidros. Qual foi o motivo? O que é que aconteceu? Bom, em seguida a gente vai trazer os detalhes. Eram os alvos, de fato, esse casal que estava dentro do carro era o alvo, olha ali a marca dos tiros no vidro. Em seguida a gente traz os detalhes. Agora 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Um recado muito importante agora no Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul deseja que a saúde e tudo o que a envolve seja prioridade. Que agora em 2022... a valorização aos médicos faça parte dos projetos prioritários em prol da saúde. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Portanto, desejamos que a valorização aos médicos faça parte dos projetos prioritários em prol da saúde. Esta é a mensagem do Simers para 2022. 11h41, atenção! Atenção! Na madrugada desta quarta-feira, um carro foi flagrado andando na contramão em uma das rodovias mais movimentadas da região metropolitana. O que aconteceu, Glauco? Tem alguma explicação para isso? Na contramão, BR-116 em São Leopoldo, uma das rodovias mais movimentadas que a gente tem. Tudo bem, era madrugada, mas tinha movimentação também, não é, Glauco? Pois é, e tem uma explicação sim, que eu já vou contar para vocês, mas olha, é uma imagem no mínimo inusitada. A BR-116, próximo da divisa ali entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. Você que conhece muito bem ali, né, André? Sabe que o movimento é intenso mesmo neste horário. Repetindo, 1h da manhã na madrugada desta quarta-feira. O condutor do veículo é um idoso de 63 anos. Ele dirigiu cerca de 4 quilômetros assim, na contramão, como nesta imagem aí que foi flagrada por um outro motorista que estava no outro lado da rodovia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, este condutor, este homem, tem problemas mentais. Inclusive, foi realizado o teste do bafômetro que apontou que ele não ingeriu bebida alcoólica. Este motorista foi multado por andar na contramão e por outras infrações. Não deixa de ser um grande perigo, André. Olha só a quantidade de carros passando na rodovia e este homem andando na contramão.
11h43, 11 horas 43 minutos, está aí as imagens deste homem aparentando problemas, obviamente, né? Não foi caso de ter bebido, né? Mas ele pegou a contramão. E pelo que a gente conseguiu compreender, já veio desde São Leopoldo, foi um trecho de 4 quilômetros, né, Glau? 4 quilômetros. Isso é muita coisa, porque tu imagina, eu já vivi essa experiência na própria BR-116, Glau, 2 vezes, quando eu vinha trabalhar de madrugada, de me deparar com uma pessoa na contramão. E é desesperador, porque a gente que está andando não entende o que está acontecendo, porque aí tu acha que é tu que está na contramão, entendeu? Chega uma hora que passa tudo pela tua cabeça. E o teu desespero para conseguir desviar do carro. Porque se tu vê uma pessoa, né, na contramão, daqui a pouco ela está com algum problema, né? Está passando, pode estar tendo um problema cardíaco, pode ter bebido, enfim, uma série de situações, e a gente não sabe o que fazer. Porque daqui a pouco tu vai desviar e tu vai bater de frente. E desvia pro mesmo lado. É assustador. Então imagine 4 quilômetros, né? Esse motorista visivelmente, né, com problemas, infelizmente. Agora, a família disse que ele tinha problemas. Não se sabe como que ele pegou esse carro também, já que ele tinha problemas, né? Não, e outra, dá para ver pela imagem, isso é lógico, a imagem demonstra que ele não vem em alta velocidade, mas não interessa, o risco existe e mesmo em baixa velocidade pode ocasionar um acidente, inclusive um acidente com consequências maiores, né? A informação da polícia é que ele sim tem problemas mentais. Agora, em que circunstância ele pegou esse carro, se ele tem habilitação, isso a polícia não repassou. Mesmo assim, permanece aquilo que eu disse antes, um grande perigo para o trânsito de uma rodovia super movimentada, né, André? É verdade, está aí o alerta, Não é raro acontecer isso não, viu? Não é raro. Teve um caso tempos atrás que a pessoa andou, acho que foi uns 6, 7 anos atrás, uns 15 quilômetros, foi desde Porto Alegre, ali perto da Arena do Grêmio, até Canoas, dirigindo na contramão, Glauco. Mas aquele, na época, ele estava, né, tinha bebido. Nesse caso aí, o problema foi outro. Agora é preocupante, porque se essa pessoa tem problemas e teve acesso ao carro, né, a gente não sabe, como dissemos, não sabemos os detalhes, mas é bastante preocupante, porque pode colocar em risco a vida dele e a vida também de outras pessoas. Por falar em carro, olha a imagem, um carrão na mão de um adolescente. Qual foi o resultado? Já deve imaginar o resultado desta combinação, né? Não dizendo que adolescente não sabe dirigir. Agora, tem adolescente, né, que primeiro, adolescente não tem 18 anos, não tem carteira para dirigir, não tem experiência. Neste caso aí, um caso que aconteceu foi na noite de domingo em Santa Maria, região central. Mas o flagrante está sendo, portanto, divulgado agora. E o Guilherme vai explicar para a gente o que aconteceu com este carro aí. Explica para a gente, Guilherme. Olha aí, André, é um verdadeiro strike o que o motorista desse Camaro aí fez lá no centro de Santa Maria. Esse adolescente de 17 anos teria pego, então, o carro do pai e aí saiu com ele na noite de domingo. Na área central de Santa Maria, o Camaro descia, então, pela rua Floriano Peixoto, quase na esquina com a Nossa Senhora da Medianeira. Esse carro bateu em uma moto. Depois, né, essa moto, então, foi projetada para o lado, ele bateu também em um Toyota Corolla e ainda atingiu um Onix. E o Corolla bateu em uma Ford Edge, que também estava estacionada, estava parada ali, a gente percebe até um pouco mais no centro da rua, possivelmente aguardando alguém. Nessa caminhonete, na Ford Edge, uma motorista ficou ferida e precisou, então, de atendimento médico. E, de acordo com a delegada Luísa Santos, com quem nós conversamos, a delegada lá de Santa Maria, que é a delegada da proteção da criança e do adolescente lá de Santa Maria, esse adolescente, então, ele não foi apreendido porque a polícia não entendeu que tinha um crime necessário, né, que tivesse uma pena passível dele ser apreendido. No entanto, ele fez esse verdadeiro estrago lá no centro de Santa Maria, em que ambulâncias aí do SAMU, ambulâncias inclusive de outras instituições precisaram atender toda essa ocorrência, um strike na rua lá na Marechal Floriano Peixoto em Santa Maria. Como essa pessoa ficou ferida, André, a condutora ou a passageira dessa Edge, essa mulher que estava na Edge, ela pode, inclusive, representar pela questão da agressão, né? Pela questão, né, dela ter sido vítima, ter tido, pela lesão corporal, vamos dizer assim. E aí isso pode agravar um pouco a pena desse cidadão. Mas, segundo a polícia, como foi apenas uma batida de carro e apenas o dano foi material, não tem aí uma pena prevista de detenção para ele. O fato é que se alguém agora quiser ter o prejuízo ressarcido,
vai ter que entrar na justiça, André. Muito bem, 11h48, tá aí o Guilherme Roquete mostrando pra gente as imagens e explicando o que aconteceu em Santa Maria, região central do estado. É um Camaro amarelo, pelo que a gente conseguiu perceber. É isso? É amarelo, né? Isso. É um Camaro amarelo. Isso aí, o Camaro amarelo. Vale quanto um Camaro, amarelo. hein? Vale quanto um Camaro, hein, o Guilherme? Tá de 150, 180 mil reais, Agora, dependendo do ano, dependendo se ele é V6 ou V8, mas sim, é mais ou menos essa faixa aí. Bom, 120 às vezes. Ainda bem que não provocou nada mais grave, porque percebe aí, o Glauco, percebe junto comigo, o Guilherme deve ter visto também, me parece que dá uma acelerada mais no final, né? Ele acelera mais no final. Oi, diga, Gui. André, esse problema aí, tá? Deixa eu dizer para vocês o seguinte, ó, Camaro, ele é um carro muito potente e ele não é para ser dirigido como qualquer outro carro que tem tração dianteira. O Camaro tem tração traseira. Então, se o motorista não tem um domínio para dirigir um carro muito potente, ele pode sair, ó, rabiando a traseira, como a gente diz, e obviamente o condutor vai perder o controle. Então, precisa ser conduzido sim por alguém que tem experiência. Eu já dirigi um Mustang, que é no mesmo padrão do Camaro, e é muito diferente a maneira como a gente tem que conduzir e tem que cuidar bastante. Mas olha, André, Guilherme, eu tô vendo ali, porque eu conheço bem esse lugar, né? Eu até achei que fosse em virtude da descida, porque a Marechal, ela tem uma descida que não aparece ali na imagem, tipo aquela da Mostardeiro aqui em Porto Alegre, sabe? Que a gente parece que tá num tobogã, assim. Sim, que a gente consegue perceber lá no final. Isso, lá em cima, aqui, perto assim, da antiga só sede rapidamente aqui, ó, da só universidade mostrar. lá. Aqui, ó, aqui que a gente consegue perceber, ó, que bem quando aparecem as luzes dos carros, é a descida. Aqui, assim, ó. Bem isso, aqui, exatamente. Assim, e aqui na esquina tem um posto de combustíveis, enfim. Quer dizer, é um tobogã, né? Tu desce e aí dá um toquezinho no acelerador. Eu achei que era por isso, que ele já vinha em alta velocidade, mas tem essa aceleração aí, que a gente flagra justamente na imagem, né? Certo. Que eu acho que ele não contava com Muito toda bem. essa potência, mas que coisa, rapaz. Que perigo, né? Que perigo. Nossa. Muito bem, gente, atenção, 11h50, final trágico. Ontem a gente trouxe essa história aqui, temos acompanhado desde o domingo. A história desta mulher, uma cabeleireira que morava em Estância Velha, no Vale dos Sinos, pois foi localizado o corpo desta cabeleireira, a Lourdes Melo, desaparecida desde o último domingo. Ela mora no Vale dos Sinos e nesta madrugada o corpo dela foi encontrado no porta-malas de um carro em Santa Catarina. Provavelmente o carro dela, inclusive. O colega Lucas Abate tem todas as informações para a gente a respeito deste caso, que obviamente está sendo investigado pela polícia. Pelo que se sabe, mais um caso de feminicídio, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, bom dia para ti e para todos que nos acompanham. Infelizmente, um desfecho trágico nessa história, a Lourdes Melo, de 48 anos, que foi morta, então, provavelmente, segundo a investigação da polícia, pelo ex-companheiro. Como você bem disse, desapareceu na última segunda-feira, estava em casa aqui no município de Estância Velha, na região do Vale dos Sinos. Teve a casa invadida pelo ex-companheiro, que possivelmente matou ela dentro de casa, colocou a mulher dentro do próprio carro e ontem à noite, então, esse veículo, o Corsa Preto, foi encontrado no município de Içara, no litoral de Santa Catarina. Para falar mais sobre esse caso, a gente está ao vivo com o delegado Rafael Saltier, que investiga. E, delegado, a localização do corpo, o encontro do corpo dela, reforça essa hipótese que já era trabalhada pela polícia inicialmente de feminicídio. Bom dia, obrigado por conversar com a gente. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia. Sim, reforça. Desde o início já trabalhamos com a única hipótese para o crime, que é o feminicídio. E o encontro do corpo e do veículo em Içara nessa madrugada vem então a reforçar o que já se imaginava, que havia ocorrido na noite do domingo e madrugada de segunda-feira. André, a gente tem alguns áudios que foram, inclusive, enviados pela própria Lourdes antes, em dezembro, quando ela sofria algumas ameaças por parte desse ex-companheiro. Não sei se a gente já pode ouvir um deles agora, mas que demonstra as consequentes ameaças que eram realizadas por esse homem contra a ex-companheira. Lucas. Só para atualizar todo o histórico, eu já vou detalhar isso com o delegado também, André. Essa mulher, ela teve um relacionamento com ele por algum tempo. Em dezembro, ela descobriu uma traição por parte dele e decidiu romper esse relacionamento. Só que ele continuou ameaçando, continuou indo até a casa dela. No dia 19 de dezembro, ele invadiu, agrediu
essa Meu mulher Deus. e foi preso em flagrante pela Brigada Militar na época. Só que no dia seguinte, no dia 20 de dezembro, ele foi solto e ela recebeu uma medida protetiva de urgência. Só que durante todo esse período, mesmo com a medida protetiva, o homem continuava rondando e continuava fazendo essas ameaças, inclusive essa, gravada no dia 23, em que ela conseguiu gravar, passar para um sobrinho e que agora ajuda também nessa investigação. Lucas. Então, delegado, mais uma vez, a importância também dessas mulheres pedirem o cumprimento da medida protetiva de urgência, que no caso ela tinha, mas ela não comunicou para a polícia as ameaças. Infelizmente, a Lourdes não comunicou o descumprimento da protetiva que o Léo descumpriu desde o dia 20 até o dia do fato, quase que diariamente indo até a residência dela e também enviando mensagens ameaçadoras, ameaçando ela, caso ela não reatasse o relacionamento, ele iria matá-la, né? Então ela não reportou em nenhum momento os descumprimentos. Só para ilustrar, semana passada houveram 2 descumprimentos de protetiva. A ocorrência foi comunicada aqui na delegacia. No mesmo dia já avisamos o fórum. Isso é um outro caso, né? E em um dos casos, no mesmo dia ainda, por volta de 9 da noite, o fórum nos enviou o mandado de prisão do acusado. E no dia seguinte, 6 da manhã, nós havíamos logrado êxito em prender o autor, né, que estava descumprindo a medida protetiva. Então temos aqui em instância uma agilidade muito boa, uma interação muito boa entre Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, e caso chegue ao conhecimento da polícia o descumprimento, nós agimos rápido. Infelizmente, no caso da Lourdes, ela não nos reportou esse descumprimento e acabou ocorrendo piora. Lucas, agora faltando 5 para o meio-dia, Lucas Oi, Abate. André. Oi, Lucas. O Lucas está em Estância Velha nesse momento, junto com o delegado Saltier, acompanhando a investigação deste caso. Para quem não acompanhou, nós mostramos aqui durante a semana, esta cabeleireira, ela desapareceu desde o domingo, tá? Desde o domingo. E, infelizmente, o corpo dela foi encontrado dentro do porta-malas deste carro preto nesta madrugada na BR-101 em Santa Catarina, município de Içara. Tá? A imagem nós mostramos há pouco ali, no detalhe, as câmeras mostrando na segunda-feira de manhã o carro dela saindo de dentro de casa. O carro dela saindo de dentro de casa. E muito possivelmente, então, Lucas, aí ó, tá aí a imagem no detalhe, o carro saindo, isso era de manhã, os cães... Pelo que se sabe, ela já poderia estar morta nesse momento, porque vejam, os cães saem correndo atrás do carro, saem correndo, sabemos da sensibilidade que tem os cães, vejam que há uma agitação. O motorista volta para fechar o portão, no caso, o ex, e aí o carro então desaparece. Essa é a última informação que se tinha dela. Eu queria só confirmar, de fato é o carro dela, Lucas, onde o corpo dela foi encontrado, foi nesse mesmo carro, apenas para a gente confirmar. E qual era o objetivo ir em direção a Santa Catarina, hein, Lucas? A polícia já tem alguma ideia a respeito disso? Porque ela tem familiares, inclusive a filha mora em Santa Catarina e que veio ao Rio Grande do Sul para acompanhar essa investigação, não é, Lucas? Isso, André. Esse carro, sim, o Corsa preto pertencia a ela, foi o carro utilizado por ele para transportar o corpo no porta-malas e foi nesse carro, esse Corsa, que ela foi encontrada lá no município de Içara, em Santa Catarina. E um detalhe que chamou a atenção até dos próprios vizinhos, testemunhas que relataram isso à polícia, André, é que a Lourdes sempre costumava sair de ré da garagem. E dessa vez, nesse dia, algumas pessoas que estavam por ali, passaram, viram que na verdade o carro estava ao contrário, ele estava com a frente para a rua, o que indica já que ele estava, delegado, dá para dizer assim, que ele já estava premeditando sair do corpo, com o corpo dali. Sim, no domingo, por volta de 10 da noite, ouviram gritos de dentro da casa, os vizinhos, e parecia um grito de surpresa, como se ela gritou, como se ela tivesse tido um susto. Imagina-se, né, por uma dedução lógica, que foi quando ela encontrou ele dentro de casa. Ela se assustou e gritou, e isso no domingo à noite. Na segunda-feira, às 6 da manhã, uma moradora foi sair para trabalhar e viu o veículo
de frente para a rua, ao contrário do que ela usualmente estacionava, porque ela estacionava de frente para a residência, saindo de ré. E o veículo, ao contrário, estava de frente para a rua e grudado no portão. A vizinha até reparou nisso, achou estranho. Isso 6 da manhã. Por volta de 9 da manhã, viram ele passando a pé e logo em seguida o veículo, viram o portão abrir e o veículo sair. Os moradores não viram quem dirigia o veículo. Porém, câmeras de monitoramento flagraram que se tratava de um homem, né? Pela filmagem não dá para ver quem é o homem, né? Mas ao que tudo indica é o acusado. E o André pergunta no estúdio, delegado, se indo para a delegacia ele tinha algum... indo para Santa Catarina, se ele tinha algum objetivo específico, se era fugir, se era deixar o corpo em algum lugar. Foi possível apurar isso? Ele é natural do Paraná, ele tem parentes em Santa Catarina e Paraná. Ele já foi condenado por tráfico internacional de entorpecentes no Paraná. Ele traficava em Foz do Iguaçu, pertencia a uma quadrilha grande lá. Então, imagina-se que lá ele tenha conhecidos ou tenha conhecimento, né? Ou tenha, digamos assim, uma forma de tentar fugir, né? Ô, Lucas. Melhor do que se ele ficasse aqui na região. Imagina-se que a ideia dele é ir para Santa Catarina para se desfazer do carro, do veículo, do corpo e também para fugir. André. Ô, Lucas, depois o Glauco tem uma pergunta também. Assim, a dúvida, eles se conheciam há muito tempo, desde quando eles tinham um relacionamento? Não sei se ela sabia, Lourdes, desse passado, né, dessa pessoa. E eu queria saber também se em Santa Catarina a gente vê a imagem do carro ali onde foi encontrado. Ele foi abordado, o carro foi abandonado. Em que estrada que foi? Eu sabia que era BR-101, mas não me parece que seja BR-101, me parece que seja uma estrada vicinal. Então, só essas informações, se for possível. Há quanto tempo que eles se conheciam, se ela sabia o passado dele, né? A gente, se puder explorar essas questões aí com o delegado, por favor. Sim, André. Ela sabia sim do passado dele, inclusive ela tem alguns antecedentes, teve envolvimento também com o tráfico de drogas e, segundo amigos, familiares, ela havia se reabilitado. Inclusive o delegado nos relatou aqui que ela já cumpriu a pena dela, tudo que ela devia com a justiça já estava cumprido, ela estava vivendo uma vida nova, frequentando a igreja, trabalhando, tinha o sonho também de abrir esse salão de beleza. E esse seria um dos motivos também para o crime, o descontentamento desse homem, que gostaria de viver ainda relacionado à criminalidade, viu a mulher saindo desse mundo e ficou muito insatisfeito com essa situação. Sobre o local do corpo, o local que foi encontrado esse carro, André, esse veículo, segundo até alguns veículos de Santa Catarina, imprensa de Santa Catarina, o carro estava às margens da BR-101, nesse município de Içara, que fica ali bem próximo a Criciúma, já há 2 dias. E como, de certa forma, ele estava atrapalhando o trânsito naquela rua lateral, a Polícia Militar de Santa Catarina foi chamada, então, ontem à noite, e quando chegou lá, se deparou, descobriu que havia um corpo dentro do veículo. A gente pode ouvir agora, André, um trecho do que nos disse a filha da Lourdes. Ela conversou com a nossa equipe, nos mandou um vídeo relatando sobre a mãe, como é que a mãe era. Da pedra no sapato dela foi ter se relacionado com este cara, que no começo não mostrava indícios de violência, nada. Era um lobo em pele de cordeiro e hoje, uns tempos pra cá, ele andava mostrando indícios de violência, bebia compulsivamente, não se controlava. Chegava em casa, queria cobrar as coisas dela e era onde resultavam as brigas. Só que agora, por último, ela não aguentava mais, ela não queria mais isso para a vida dela. 12:02 e 2 minutos, gente. Chegou, agora a gente em seguida vai mostrar o áudio das ameaças. Para quem não acompanhou, rapidamente a gente explica essa história. Uma cabeleireira aqui de Estância Velha desapareceu no domingo. A família, inclusive, veio de Santa Catarina para acompanhar as investigações. Ontem, de madrugada, a polícia foi chamada porque um carro estava há 2 dias parado na beira da estrada em Santa Catarina. Ali à direita da tela, a gente percebe o carro estacionado. Aí a polícia encontrou o corpo dela no porta-malas.
Tá? E agora, portanto, seguem as investigações. Esta mulher se relacionava com um homem. Em dezembro, ele teria traído, ela teria terminado o relacionamento e aí começaram as ameaças. Ela pediu medida de proteção, ganhou uma medida protetiva, mas, como disse o delegado, ela não teria informado a polícia que ele seguia rondando a residência e fazendo ameaças. Né? O que talvez pudesse ter evitado essa tragédia. E desde dezembro, inclusive eu acho que foi no dia 17 de dezembro, ele mandou um áudio com ameaças, não é mesmo, Lucas? André, vamos lá. Dia 19 de dezembro, ele invadiu a casa dela. Inclusive, segundo o delegado relator, cometeu também um crime sexual contra ela, estuprou a mulher e ele foi preso em flagrante naquele dia. No dia seguinte, no dia 20, ele foi solto, recebeu uma liberdade provisória e ela recebeu uma medida protetiva de urgência. Só que ele continuou rondando a casa e no dia 23 de dezembro, então, ele mais uma vez entrou na casa dela, ameaçou, só que ela conseguiu gravar essa ameaça e é o que a gente pode ouvir agora. Juro por Deus, nós vamos reabraçar, outro que some, outro vai me matar. Eu não vou matar ninguém, eu tenho a minha vida. Tá ouvindo? Eu tenho a minha vida toda pela frente. Olha as ameaças, coloca ali na tela. Olha o que ele colocou, o que ele dizia para ela. Né? Vamos rodar de novo? Põe aí de novo. Juro por Deus, nós vamos reabraçar, outro que some, outro vai me matar. Eu não vou matar ninguém, eu tenho a minha vida. Tá ouvindo? Eu tenho a minha vida toda pela frente. Não, veja só, as ameaças, já se falava em morte, ele inconformado, pelo visto, com o fim do relacionamento e seguia fazendo as ameaças. Lucas. Pois é, André. E até na ameaça que a gente pode ouvir, ele diz, ou você me mata ou eu te mato. Era um relacionamento, delegado, que pelo que ele narrava, e até se ela tivesse, de repente, conseguido informar isso à polícia, mas nesse caso só terminaria da forma como terminou, com morte, pelo menos, de algum dos lados. Sem dúvida, ele tava fazendo ameaças bem fortes para ela e foi uma pena que ela não reportou isso à polícia e ele acabou cumprindo as ameaças. Tá aí. Olha, uma tragédia. O Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Não, só a respeito do dia exatamente do crime. Não há um detalhamento em relação a vizinhos, testemunhas que tenham ouvido gritos, pedidos de socorro e em termos de agressões, o corpo tinha sinais de agressão. É possível adiantar alguma coisa nesse sentido, delegado? Delegado, até pra gente, o delegado não está ouvindo vocês aí no estúdio, Glauco, mas eu repasso aqui o questionamento. Glauco pergunta sobre o dia, o domingo, que seria o dia do crime, que efetivamente ela foi morta. Os vizinhos ouviram apenas um grito, ouviram algum outro tipo de pedido de socorro? Não, eles só ouviram, os vizinhos, uma vizinha ouviu, né? E ela refere que ouviu um grito que parecia ser de susto ou surpresa. Mas aí quando ela ouviu aquele grito, ela até estava assistindo a novela, daí ela até baixou o volume e ficou tentando ver se ia acontecer alguma briga, porque era comum, as brigas eram comuns e quando aconteciam ela vinha para o pátio e havia uma gritaria, uma algazarra, né? Então ela imaginou que pudesse estar havendo uma briga, só que cessou. Só foi aquele grito, 1 ou 2 gritos e cessou, e parecia um grito de susto. De surpresa, de susto, foi isso que ela referiu. Provavelmente horário, então, o momento em que ele entrou na casa e ela se deparou com ele. Possivelmente. Muito bem, tá aí. Seguimos acompanhando as investigações. Obrigado ao delegado, obrigado Lucas Abate. Essa cabeleireira de Estância Velha, portanto, que desde domingo estava desaparecida. Ali a imagem que a polícia tem mostrando um carro saindo da residência dela. O momento em que uma pessoa, segundo a polícia, provavelmente, né, o suspeito fechando o portão. E nesta madrugada, o carro encontrado com o corpo dela no porta-malas, portanto, encontrado pela polícia. Tá aí, um desfecho trágico. Nós tivemos, infelizmente, nos últimos tempos, inclusive um aumento de 2020 para 2021, um aumento de 21% no número de feminicídios.
Agora, essa informação que passa o delegado, e que tragédia, porque talvez o transtorno nem tenha passado na cabeça dessa senhora ter comunicado à polícia imediatamente que ele estava fazendo ameaças, mesmo com a medida protetiva, Glau. Pois é, dá a entender, eu não sei se eu estou correto, é uma coisa que veio à cabeça, assim, que ela pensou que ele não vai ser capaz de chegar tanto. Só que chegou, infelizmente, né? Tanto é que ela deve ter ficado surpresa pelas informações que a polícia tem, conclui que ficou surpresa quando entrou em casa e estava o homem lá dentro, que já tinha retirado coisas de dentro da residência dela no mês de dezembro, e ele até fez pelo telefone uma negociação do que ia devolver para ela, e talvez isso tenha sido o pretexto para poder entrar na casa, portanto, entrar na casa e poder fazer o que fez. A gente não sabe os detalhes, não sabe como que ele matou, a gente não tem esse detalhe. Só para né, complementar, né, André, a polícia está à procura desse homem, tá? A gente preserva toda a questão da investigação. Isso. Porque, logicamente, tem que botar a mão nesse assassino, né? Verdade. A gente tem mais um áudio? Tem mais um áudio aí. Olha o áudio das ameaças. Coloca aí na tela. E mesmo que tu tiver com alguém, vou morrer aí contigo. Aí nós vamos morrer junto. Vou te mostrar que eu não sou bunda mole. Não vai mostrar nada, nós vamos estar morto, então. Não? Então, pronto. Então tá. Então paga pra mim. Então tá. Então pra mim. E eu não tenho mais nada a perder. O que eu tinha a perder era tu, sabia? Agora tu pensou em mim, que tu me perdeu. Ai, que bonito. Depois tudo que tu fez. Aí, ela discutindo com ele fazendo as ameaças e infelizmente termina esta tragédia. Sim, ele está foragido, não se sabe o paradeiro dele. Está aí esta mulher cabeleireira de Estância Velha, corpo encontrado no porta-malas. Meu Deus, que tragédia, mais uma mulher que perde a vida dessa maneira, de uma maneira cruel, com ameaças. E lembrando, né, Glauco, lembrando que ela foi até a polícia procurar ajuda, conseguiu a medida protetiva e aí não fez a comunicação. E os vizinhos ouviram. Aí fica aquela dúvida, mas será que está tudo bem? Será que isso, quer dizer, disse o delegado, a senhora estava vizinha vendo a novela, também distraída, ouviu um grito, mas talvez nada que chamasse a atenção, enfim, a tragédia. E olha o detalhe do áudio, você vai ver que eu não sou bunda mole, na verdade era, né? Não, uma tragédia, gente, uma tragédia. A família, lembrando, a filha dela mora em Santa Catarina, veio ao Rio Grande do Sul acompanhar e agora esse desfecho trágico, o corpo dela sendo encontrado na madrugada. Os cãezinhos saindo correndo ali, Glauco. Isso eu acho que diz muita coisa, porque os cães, o cão tem sensibilidade. Os cães sabem quando os seus donos estão passando por momentos difíceis. Eles percentem, né? Eles sentem que tem algo de errado. O carro sai... Imediatamente os cãezinhos vão atrás. Olha ali, ó, imediatamente o carro para, porque aí, segundo a polícia, o suspeito desce e fecha o portão e os cãezinhos saem correndo. São pelo menos dois que a gente vê na imagem, eles vão e eles voltam e tem um cãozinho do lado ali, numa casa vizinha também que vai junto com eles. Quer dizer, é uma tragédia. Tragédia, infelizmente, que termina dessa maneira. Terminou lá em Içara, né, com o corpo dela sendo encontrado no porta-malas. Muito bem, 12h e 11 minutos, agora 12h e 11. Em seguida nós vamos falar sobre a previsão do tempo. A meteorologista Estael Cias já está aqui no estúdio. A temperatura em elevação, ontem recorde de temperatura em Uruguaiana. Há 61 anos não fazia tanto calor em Uruguaiana e nós estamos entrando agora no ápice do momento de maior calor aqui no estado. E esse ápice, né, esse momento, ele vai se estender até o domingo, segunda, quando aí tem um outro alerta. Depois de tanto calor, qual é o resultado? Responde para mim, quem está me acompanhando. Depois de muito calor como esse, qual é o resultado? Acertou. Risco de temporais aqui no estado. Nós temos imagens ao vivo? Imagens ao vivo de Tramandaí, gente. 26 graus a temperatura em Tramandaí, céu azul, céu limpo. Devido à umidade baixa do ar, gente, muita hidratação, proteção da pele, né? Protetor solar. Nós estamos com temperaturas mais altas que inclusive no deserto. O próprio deserto aqui de Atacama. E a umidade também, ontem chegando a 7% no noroeste aqui do estado. Então é um alerta muito importante que se faz. A gente fala da temperatura, da dificuldade, do calor, mas isso interfere muito na saúde da gente. Então em seguida a gente vai trazer outros detalhes sobre essa bolha, né, de ar seco e quente que está sobre a metade da América do Sul. E isto inclui Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai. Na Argentina, ontem, não é, Estael? A temperatura chegou à sombra, temperatura oficial, 45 graus.
45 graus, não fazia essa temperatura há 117 anos. Então se prepare porque teremos muito calor. Aqui em Porto Alegre, esse calor está vindo do oeste e hoje nós devemos ter temperaturas muito altas aqui na capital, né, Estael? 38, agora em Uruguaiana 38 graus, então hoje passa de 40 a 41 certamente. Preste atenção, já estou indo para o TP, preste atenção nesta imagem. Vem lá da região das Missões. O que aconteceu com esse carro preto? Um casal foi ferido a balas pelo caroneiro de uma moto. Ô Glauco, explica pra gente o que aconteceu, Glauco. Olha só esta imagem, isso aconteceu em Santo Ângelo, André. E mesmo ferido, o condutor deste carro aí conseguiu dirigir até o hospital de Caridade para ser atendido, viu? A mulher que estava no banco do carona foi atingida na cabeça e está em estado grave. O motorista deste carro, ele tem antecedentes por tráfico, está internado em estado estável, em observação. A polícia abriu inquérito para investigar este caso aí. A tentativa de homicídio aconteceu na manhã de ontem, como eu disse, em Santo Ângelo, e pela imagem a gente vê, né? O motociclista, ele passa ao lado do carro e o carona, no caso, né, que está na parte de trás da moto, é que faz os disparos e ainda dá para ver várias marcas de tiros neste veículo aí, que continua andando, né? E o motorista, como eu disse, conseguiu chegar no hospital. Que coisa, hein, André? Tudo documentado pela câmera de segurança e a polícia agora está investigando, né? Meio-dia e 14. Não se sabe ainda a relação que tem, né, Glauco? Não, até porque ele tem antecedentes, ele tem esse histórico aí, mas a polícia quer fechar as pontas para saber se existe uma relação específica nesse histórico, né, desse motorista, que é por tráfico de drogas, ou se há uma outra motivação. A gente vê na imagem, os dois ficaram feridos e foram para cirurgia, né? A mulher mais gravidade, né? Com mais gravidade. O carro para, é que a gente, na imagem bruta original, a gente vê que o carro ele parou, né? Depois dos tiros e ainda anda mais um pouco, né? Ele andou mais um pouco. Na verdade, ele também ficou em estado de choque com o que aconteceu, né? Logicamente, o carro, ele deve ser automático, ele ao tirar o pé do freio, ele continua andando, mas ele continuou depois rumo ao hospital, tá? Tu vê isso durante o dia, né? Durante o dia. Plena luz do dia. A gente não tem horário específico, mas o carro de trás ali, o carro de trás para a partir do momento que vê, né, o tiroteio. Mas são vários tiros. É cena que a gente viu uma vez só no Rio de Janeiro. O pessoal parar do lado e atirar, rapaz. E vidro, carro blindado, né? É carro blindado, porque eu acho que se não fosse blindado, teria estourado o vidro, né, Glauco? Eu não sei porque depende do calibre da arma. Também a gente não tem o calibre do revólver, né? Tá certo, quem estava dentro foi baleado. Isso é uma verdade. Olhando assim, parecia que realmente seria um vidro protegido. Mas não... Que não estilhaçou? Não estilhaçou, mas nem tanto, porque afinal de contas as pessoas foram baleadas. Agora, porque... Eu acho que mesmo... não era blindado não, porque mesmo não sendo blindado, o próprio filme que tem no carro, né, chamado insufilme, ele já também segura o vidro quando quebra, né? Ele não estilhaça, não cai, porque o próprio filme, ele segura. Agora aqui... Santo Ângelo, gente, região das Missões. Santo Ângelo. E tinha mais gente atrás. Você viu, né? Você destacou ali aquele carro que parou atrás. Imagina o choque. O que está acontecendo? A pessoa parou do lado do carro e começou... Parou não, mas ficou do lado do carro e começou a atirar. Que coisa. Ficou sem acreditar esse motorista de trás. Aí. Bom, a polícia investiga se há alguma relação, né? Se há alguma dívida relacionada a ou se foi errado, né? Pode ter sido, por incrível que pareça, né? E a gente fala assim, e isso acontece muito. O alvo errado, pode ser, não sei, a gente não sabe. Agora, a gente se depara com cada situação, Glauco. Essa imagem que a gente viu desse casal sendo atingido por tiros, que isso não é normal, gente, por favor. Né? Lógico, a gente mostra aqui, mas no fundo dá uma dor na gente vendo uma cena como essa. Como disse o Glauco, a gente não via isso aqui tempos atrás. E agora a gente vê cada situação. Olha essa imagem do que aconteceu aqui em Porto Alegre. Olha essa imagem, o porta-mala aberto, parece uma família saindo para viajar. Aí você presta atenção, uma pessoa sendo carregada e colocada no porta-malas, Glauco. Que coisa, né? Hein? Não, é totalmente inusitado, pelo amor de Deus. O Guilherme Roquete tem os detalhes sobre este caso. Aí coloca as coisas do porta-mala, coloca uma pessoa no porta-mala e sai todo mundo correndo.
Explica pra gente que imagem é essa. Foi essa semana aqui em Porto Alegre, né, Gui? Exatamente, André. Registrado essa semana no bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre. O que aconteceu? Vamos partir da ocorrência policial para saber o que houve nesse caso aí. A Brigada Militar foi acionada para ir até esse local no bairro Medianeira para atender uma ocorrência de vias de fato. O que é vias de fato? É quando as pessoas brigam, quando tem alguma desavença, alguma situação, né, de briga, de soco, pontapé, enfim. O que aconteceu quando chegaram lá? Havia apenas uma testemunha. Essa testemunha afirmou que 7 homens teriam pegado um 8º homem e teriam colocado esse homem no porta-malas de um carro. Seria um Audi A4 cor cinza. Os policiais, então, fizeram buscas e encontraram esse Audi já com 3 pessoas, e aí não mais com 7, mas com 3 pessoas. E junto com eles estava uma 4ª pessoa, que seria a vítima, então. A vítima era Jorge André da Cruz. Ele foi colocado, então, no porta-malas desse Audi por homens que o conhecem, eles se conhecem entre si, porque segundo um desses homens que fez essa ocorrência, né, que cometeu esse ato, este cidadão, o Jorge, teria furtado o celular da avó dele. Então ele foi até o Jorge, foi tomar satisfação e resolveu aí, abre aspas, né, André, dar um susto nele. Esse grupo colocou o Jorge dentro do porta-malas, começou a circular com ele para tentar descobrir onde é que estava o telefone celular. O aparelho, então, acabou sendo localizado, ele já tinha sido revendido, inclusive, para uma outra pessoa e foi, então, devolvido ao dono. Agora, no final das contas, todo mundo veio parar aqui na delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento, né? Para se esclarecer esse caso, que ainda está em investigação, ainda não tem exatamente um desfecho. E a vítima, o Jorge, foi encaminhado lá para o HPS porque ele teve alguns machucados e foi fazer exame, então, de corpo de delito. Agora, a circunstância total desse fato aí ainda não está bem apurada e vai ser investigada pela polícia. Mas que coisa, gente. Meio-dia 19. Não, meio-dia e 19, nós estamos mostrando esta cena que aconteceu durante o dia aqui em Porto Alegre. Então, é a história de um rapaz que tem a avó e o telefone celular da avó foi roubado. Nós também não sabemos em que circunstâncias. Mas ele, pelo visto, sabia, então, ou teve informação de quem é que tinha levado o celular. E aí ele combinou, juntou uma galera, é isso? Juntou uma turma. E diz, vão dar um susto nesse rapaz que pegou o celular da avó. E aí eles eram em 7, pararam o carro ali, como a gente percebe, quase numa esquina, entraram na residência desse que pegou o celular, pegaram ele e jogaram dentro do porta-mala para botar uma pressão nele, para ele dizer onde é que estava o celular, correto? Isto. E aí, André, depois a Brigada Militar foi acionada, porque uma testemunha teria visto e eles foram atender o caso como se fosse uma vias de fato, né? Uma ocorrência de vias de fato. Quando chegaram lá, uma testemunha então contou para os policiais o que tinha acontecido. Que esse grupo, possivelmente de 7 pessoas, tinha colocado um 8º, né, um terceiro, no caso o Jorge, no porta-malas de um Audi cinza, esse carro aí que aparece na imagem. Depois, então, eles circularam com o Jorge e os policiais militares localizaram o carro com 3 pessoas, com 3 homens e mais a vítima, então, que tinha sido posta no porta-malas. Nesse local, esse grupo, então, contou que o Jorge teria furtado o celular da avó de um deles e aí quiseram, então, localizar o telefone. O celular foi localizado, já tinha sido vendido para uma outra pessoa e já estava, né, foi recuperado depois pela própria Brigada Militar, já foi devolvido, inclusive, para a dona. Agora, o fato é exatamente esse. Essas informações todas constam na ocorrência da Polícia Civil, que agora também deve apurar esse caso aí, para saber se não houve algum outro tipo de disputa, além desse caso aí do telefone, André. Para ver a relação entre eles e se há alguma relação com outro tipo de crime, né? É isso que vai ser investigado. Isso, agora, porque todos eles se conheciam. Pois é, mas a situação é essa. Estamos andando pela rua e podemos, de repente, nos deparar com pessoas colocando um cidadão dentro do porta-malas. Hein? Que cena, hein, Glauco? Já pensou? Eu estava falando antes, se vira moda, vai faltar porta-mala, porque, pelo amor de Deus, não é assim que se resolve, né? E olha, botar alguém num porta-mala, dependendo da pessoa, tem um ataque cardíaco. Só por ficar num ambiente ali fechado, tem claustrofobia,
Não é à toa Os que ferimentos... muitos carros, e o Guilherme sabe disso, tem um dispositivo no porta-malas que é para a pessoa justamente não ficar presa ali dentro, né? E eu não sei se os ferimentos, já que ele foi para o HPS, foi porque se debateu dentro do porta-malas, daqui a pouco no desespero, né? A gente não sabe. Agora, que história, hein? Que história, gente. Meio-dia, 22 minutos, agora meio-dia e 22. Todo início de ano tem a mesma coisa, o desejo de realizar aquilo que você vai postergando ou ainda o que não foi possível por um motivo ou outro. Mas uma coisa é certa, ter saúde é essencial para você, né? Para você realizar o que deseja e poder viver esta conquista como merece. E a IBCM está aqui para lembrar você disto. E também do quanto cuidar da saúde pode ser mais fácil e mais barato do que você imagina. Além de diversas especialidades médicas, com a IBCM você ainda conta com terapias, fisioterapia e odontologia. E atenção, tudo sem a chamada coparticipação ou aumento do valor conforme a idade. Cuide desde já da saúde da sua e ainda proteja a sua família. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, ó. 0800, está aqui o número. Não, primeiro tem o WhatsApp, né? O WhatsApp que é o número 993460337, código 51. E tem também o 0800 647 5511. Está aparecendo aqui na tela, faz uma foto. E em seguida a equipe da IBCM vai entrar em contato com você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público, municipal e também estadual. Meio-dia, 24 minutos, agora meio-dia e 24. E atenção, ano novo combina com o quê? Com metas, com objetivos. E uma delas é aprender um novo idioma, é ou não é verdade? Por isso, o Senac RS está com uma oportunidade única para estudantes da instituição. Confere aí. Aprender um novo idioma é um dos desejos de quem quer uma melhor colocação no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa britânica, apenas 5% dos brasileiros falam inglês e 1% tem fluência no idioma. Por isso, o Senac RS está com uma promoção nos cursos de línguas estrangeiras. 50% de desconto para os estudantes dos cursos técnico e superior da instituição. As pessoas elas precisam ingressar no mercado de trabalho ou buscar novas colocações. Por outro lado, elas precisam de qualificações e precisam investir para isso. Então, o Senac buscou essa alternativa para os nossos alunos, primeiramente olhando internamente, os nossos clientes. É a primeira vez que o Senac realiza esta ação. Isso porque os alunos cada vez mais notam a necessidade de cursos como inglês, espanhol, francês, italiano e português para estrangeiros. As aulas são online e presencial, oferecem eventos que vivenciam a língua e também a prova de proficiência internacional. Nem sempre é apenas mais um item no currículo. Em alguns casos, o diferencial do idioma muda até a profissão. O Matheus decidiu cursar comércio exterior depois de estudar inglês no Senac. Me ajudou a achar a profissão que eu gosto, então foi algo que só me abriu portas, né? Nunca fechou nenhuma. E além do diferencial no currículo, me ajudou a mostrar o caminho de uma profissão que hoje eu amo, que é o comércio exterior. Para saber mais sobre os cursos, é só acessar o site ou entrar em contato com a escola mais próxima. Meio-dia, 26 minutos, olha só, um incêndio destruiu uma fábrica de móveis aqui na Serra. Veja agora no nosso giro de notícias. Tem maconha na linha, ou melhor, tinha. A polícia apreendeu 30 quilos da droga durante fiscalização de um ônibus de linha na BR-290 em Eldorado do Sul. A maconha estava em 2 malas e seria levada de Porto Alegre para Pelotas. Um homem de 32 anos foi preso. Ele tem vários antecedentes, inclusive por tráfico. Ponto final. Depois de receber denúncias, a polícia apreendeu grande quantidade de cocaína e maconha numa casa em Alvorada, que servia de depósito para um conhecido ponto de tráfico. 2 homens foram presos em flagrante. Eles estavam fracionando a droga para venda. Fogo e pânico em Gramado, na Serra Gaúcha. Um incêndio consumiu uma fábrica de móveis no bairro Mato Queimado. A polícia investiga o motivo, mas relatos indicam que a tentativa de incinerar um ninho de vespas pode ter causado o incêndio. Havia grande quantidade de produtos químicos no local. Além da fábrica, uma casa ao lado foi atingida. Ninguém ficou ferido.
Quero chamar a atenção para esse incêndio aí na Serra. A gente tem alertado aqui que a umidade do ar está muito baixa em todo o Rio Grande do Sul por causa desta bolha, né, de ar quente e seco que temos aqui. Nesse caso aí desse incêndio, aí na Serra, nessa fábrica, viram o que disse a colega, a tentativa de queimar, não é, um enxame de abelhas. E aí o que acontece com o tempo seco, o risco de incêndios ele é muito grande, porque a chama se propaga de maneira muito rápida. Então, muita atenção, gente. Ontem ou anteontem foi aqui na BR-116, acho que foi São Leopoldo do Novo Hamburgo, também um incêndio no meio da pista, ali no canteiro central. Muito provavelmente alguém jogou um toco de cigarro e foi o suficiente para provocar esse incêndio. Então, repetimos aqui, atenção, a umidade do ar muito baixa, o risco de incêndios, ele é muito, muito grande. Meio-dia, 28 minutos, atenção para esta história aqui. Um policial civil foi abordado por policiais militares aqui no centro de Porto Alegre. E a imagem desta ação toda foi gravada e está circulando pelas redes sociais. Explica pra gente por quê, Glauco. Pensa numa confusão, André. Tô vendo. Foi uma baita de uma confusão. A gente vai ver e vai ouvir os detalhes agora nessas imagens que foram gravadas no momento da abordagem. Isso aconteceu no fim da tarde do dia 11 de janeiro agora. O policial estaria fazendo a abordagem de um traficante, tá? O policial civil. Só que o traficante viu uma viatura da Brigada Militar, acabou gritando, chamou a atenção dos policiais militares que fizeram a abordagem, só que a abordagem principal acabou sendo contra o policial civil. Aí ficou aquela questão, você tá com a arma aí? Ele tava paisana? Ele tava com a roupa normal, de dia a dia, assim, né? Sim. Só que ele tava armado, e aí os policiais militares... Sim, mas não tinha algum distintivo, alguma coisa assim? Não, aí que tá, a carteira funcional dele, conforme o que diz aí o áudio da imagem, tá? Estaria no local, no carro. Ele quer que os policiais militares peguem essa carteira funcional. Os policiais mandam ele tirar a arma da cintura, ele não obedece, enfim. Fica aquela discussão, aquele diz que me diz, que aquele negócio de não, eu sou policial também, mas então mostra, tira a arma, não, vê a minha carteira. Bom, a gente vai ouvir também tudo que aconteceu nesse caso aí, tá? Os policiais acabaram dominando esse policial civil aí. Você vai ver na sequência depois das imagens que ele inclusive foi imobilizado e o caso foi parar no plantão da Delegacia de Pronto Atendimento de Porto Alegre, onde o caso foi registrado. Ele deve ser investigado pela Polícia Civil e a Brigada informou que vai abrir um inquérito para investigar se houve alguma irregularidade na ação. A gente está vendo aí, ó, são vários policiais militares, tá? Há aquela luz apontada para o policial civil que mantém a mão perto da cintura, onde estaria a arma. Isso causou um impasse muito grande. Mas vamos dar uma escutada em tudo que aconteceu ali para você entender melhor. Vamos lá. Ô meu, pega a lâmina funcional, meu! Pega a lâmina funcional, meu! Bota a mão na cabeça. Não, pra vocês não. Bota a mão na cabeça. Pega a lâmina funcional. A gente é polícia, tu tá louco? Bota a mão na cabeça. Eu também sou polícia, meu. Bota a mão na cabeça, frente do carro. Eu também. Bota a mão na cabeça, se fosse marginal, eu já tinha atirado. Vocês estão 5 polícias pra um carro. Então bota a mão na cabeça. Tu tá armado, bota a mão na cabeça. Chama alguém da civil e não. Tá, por que tem que ser da civil? Explica. Porque sim, cara. Não, só explica. Por que tem que ser da civil? Só explica. Eu sou civil, meu. Eu estou armado, já falei que sou da civil, velho. Irmão, tu não tá cumprindo a ordem de um colega, cara. Mas eu sou colega, irmão. Eu também tô na rua, velho. Eu sou na investigação, cara. Tira a mão da cintura, meu. Eu não vou puxar um cano, velho. Então tem procedimento, cara. Primeiro puxa o nome. Não faz. Que situação, gente. E aí é o momento que ele acabou sendo imobilizado. O resultado mesmo, tá, dessa história é que o traficante fugiu. Tá? O que seria o alvo realmente da atuação desse policial civil acabou fugindo com toda essa confusão aí formada entre Brigada Militar e o policial civil. 12h31. Percebam o que acontece. Isso é também resultado dos dias de hoje, né, Glauco? Onde todo mundo anda desconfiando um do outro. Eu não estou aqui querendo defender ninguém, mas eu só vou trazer à tona alguns questionamentos. Eu acho que é importante, né, Glauco, quando a gente vê essa situação. Porque é o seguinte, olhando agora pelo lado da Polícia Civil, certo? O policial civil tem um setor responsável pela investigação. Ora,
eles não vão andar com identificação, porque justamente, se eles são da investigação, eles também precisam estar protegidos. Discretos. Só que ser discreto também é não carregar consigo nenhuma identificação. Né? Então, e que bom que nós temos esses policiais, porque eles que fazem, né, diversas investigações e enfim. Bom, esse é o lado, então, o policial civil ali, com o trabalho dele. Bom, a Brigada Militar. A gente entende a posição da Brigada Militar porque viu algo suspeito, foi atrás e compreende-se a situação, porque qualquer um pode dizer que é policial e aí, né? Imagina se ele não fosse policial e os policiais militares acreditassem. Aí a gente já está aqui criticando. Agora, o desenrolar disso é que eu acho que vai ser, sim, investigado, porque a minha dúvida é a seguinte: a partir do momento em que há esse conflito, para-se tudo, enquanto que um soldado da Brigada Militar vai tomar providência com seu superior para então chamar um apoio, para fazer uma identificação desse policial, enfim, para não chegar ao ponto que chegou, isso é que eu digo. Né? Acho que as duas situações a gente compreende, tanto o lado da civil quanto o da militar. E são duas instituições que nós temos o maior respeito e reconhecimento e instituições que se respeitam também entre si. Afinal de contas, fazem um trabalho, né, de muitas vezes, grande parte das vezes, um dependendo e colaborando com o outro, com as instituições. Então, talvez aí a maneira como poderiam ter solucionado, não entrar em toda essa discussão, talvez esteja aí o maior problema. A origem é compreensível, né? A origem é compreensível. Agora, a maneira da solução é que talvez tenha sido o problema, né? De não ter sido feita uma identificação. Era desnecessário, Sim, né? ficou uma discussão ali durante um bom tempo, né? E aí foi, olha só o perigo com armas na mão, porque até Foi então... nesse momento aí que o policial militar, tirou a arma dele e aí botou na altura aqui do peito, né, por dentro no dispositivo. A gente não sabe quais são os procedimentos, e é isso que eu digo também que deve ser investigado. E aí talvez o próprio policial civil, eu estou dizendo aqui algo que eu não sei, e por que eu não sei? Pouquíssimas pessoas sabem, porque é algo que faz parte ali do sigilo da investigação das instituições de segurança. Agora, se o policial civil procedeu corretamente, poderia ter facilitado, né? Teve aquela coisa no momento de instituição, porque é da civil, porque é da briga. Eu não sei, não sei. Isso vai ser, portanto, vai ser esclarecido numa investigação. Agora, é algo que se prolongou demais, não precisaria ter chegado tão longe assim, né, Glauco? Pois é, e aí aquela questão, né, André? Logo, os policiais militares viram que havia uma arma. Então, aí fica a grande questão. Não seria mais fácil se ele tivesse deixado pegar a arma? Bom, mas aí tem também a questão da abordagem, que a gente não tem toda a sequência, né? Será que aconteceu alguma coisa antes de ser gravada essa imagem? Pois é, pelo que tudo isso que tem que ser visto. Tá, e lembrando que a pessoa que estava sendo investigada foi a que chamou a Brigada Militar, correto? O suspeito de tráfico, o né? suspeito. O traficante. Né? Aí ele ficou com medo chamou a brigada. E aí chamou a Brigada Militar, porque ele achou que talvez pudesse ser assaltado. Mas, na verdade, ele estava sendo investigado pelo policial civil. Não, olha só, né, a situação. Mas algum protocolo, Glauco, algum procedimento para que não se repita isso, alguma falha teve, porque senão não teriam prolongado tanto, né, nessa discussão e colocando em risco as pessoas que estavam por ali. Né? E só lembrando, isso é no centro de Porto Alegre, tá? No dia 11 de janeiro, mais conhecido como anteontem, né? Em que este policial civil aí estava fazendo a investigação em relação a um traficante. E aí aconteceu durante a abordagem desse traficante se assustar, inclusive, e chamar o apoio da brigada que está passando por ali e acabou resultando nisso aí. Quem é que mandou uma nota para a gente? A ASDEP, a associação, a ASDEP é dos delegados, né? Dos delegados da Polícia Civil mandaram uma nota. Coloca na tela a nota. Vamos dar uma olhadinha o que diz a nota. Aí, ó.
Nota oficial, falta de respeito com o policial civil. A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul vem a público manifestar repúdio pelos atos de covardia, abuso de autoridade, constrangimento ilegal e atos vexatórios a que foi submetido o policial civil fulano de tal. Ok. A gente não vai ler toda a nota, mas aí repudiando a Associação dos Delegados de Polícia. É o que dissemos, né? A gente não está aqui... Só não dá para ter de novo isso. Deve ter algum protocolo, afinal de contas, quantos anos tem a Polícia Civil? Quantos anos tem a Brigada Militar? Deve ter algum protocolo. E alguém vai dizer assim, mas tem essa briga de instituições. Eu não sei, se é que tem também, nós não vamos tomar partido, a gente está mostrando o que aconteceu. Agora há manifestações de lado a lado. Claro, eu só não li toda a nota porque ali era muito grande, mas apenas mostrar e agradecemos a nota da Polícia Civil, da Associação e também da Brigada Militar, quando quiser se pronunciar, por favor. Não estamos aqui levando nem para um lado nem outro, mas assim, algum protocolo tem que existir para que isso não aconteça algo pior, né? Porque poderia ter acontecido muita coisa nisso. Seguimos adiante, meio-dia 38 minutos, 30 graus a temperatura agora. Você vai ver daqui a pouco o assunto, previsão do tempo e os problemas, né, que o calor está causando, estiagem, queimadas, racionamento de água. Então tem muitas consequências negativas que o calor traz pra gente. E no esporte, hein, Glauco? Colorado está de olho em quê? Tem mais gringo na mira do Internacional. Daqui a pouco vamos estar falando em espanhol, por supuesto. Sim, daqui a pouco. Hasta luego, sim. Hasta. ...30 graus em Porto Alegre nesse momento. Estael Cias, boa tarde. Estael, tudo bem? E esse calor, boa Estael, tarde. Hein? Muito calor mesmo. Pois não a gente não vai falar... toda hora. Pois é, a gente vai falar do calor, mas antes vamos dar um pulinho até a Serra. O Guilherme Fadanelli está lá em Caxias do Sul, achei até que era o Lago Negro em Gramado, tão bonito esse local. Caxias do Sul com as suas belas paisagens também. O Fadanelli tem informações a respeito do tempo seco, baixa umidade do ar e queimadas, que é um dos alertas que a gente faz para todo mundo, não é mesmo, Fadanelli? Há quanto tempo? Boa tarde. Feliz Ano Novo. Não tinha te visto ainda. Feliz Ano Novo, André. Primeira vez aqui no Rio Grande, nesse ano. Boa tarde para a Estael também, que está aí no estúdio. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre as queimadas, porque esse tempo seco, André, favorece as queimadas tanto na área de mata quanto em plantações. Além disso, traz prejuízos econômicos para a fauna, para a flora e também prejuízos para o solo. Nós temos imagens aí para mostrar de um incêndio que ocorreu na tarde de ontem em Triunfo, na região carbonífera. Esse incêndio foi no fim da tarde. Quem atendeu a ocorrência foram os bombeiros de Taquari. E ao todo, ontem, as equipes lá do Corpo de Bombeiros de Taquari atenderam 4 ocorrências de incêndio em vegetações lá em Triunfo. Ao todo, foram usados cerca de 10 mil litros de água para combater essas chamas. É muita água nesse período de estiagem. Já não tem muita água também. Já tem falta de água também, o que é um problema, não é? A situação exatamente. E usando muita água aí para combater esses incêndios, que depois a gente vai ver que tem muito da mão humana aí nessa questão. Mas agora, André, eu chamo lá do norte do estado, Gramado dos Loureiros. Por lá também teve incêndio na tarde de ontem. Esse incêndio começou numa área de vegetação e o vento acabou levando as chamas para uma plantação de milho. Parte dessa lavoura já tinha sido colhida. E fica aquilo que se chama de rasteio, né? Ali na lavoura, depois da colheita. E esse rasteio acabou também pegando fogo. E foi preciso, além do trabalho dos bombeiros, também o auxílio de tratores com grades para evitar que essa chama se alastrasse ainda mais. Bom, aqui na Serra, André, também a gente tem incêndio. Segundo o Comando Regional aqui do Corpo de Bombeiros, já foram 151 ocorrências desde o início do ano até agora pela manhã. E se continuar nesse ritmo, pode passar dos 600 focos de incêndio ao longo do mês de janeiro. Essa é a previsão do Corpo de Bombeiros. E eles falam sobre aquilo que eu comentei antes, André. A mão humana é a principal causa aí desses incêndios em vegetação. Vamos ouvir. De jamais colocar fogo, principalmente nesse período de estiagem, principalmente se não tiver supervisão ou autorização de um órgão ambiental. No segundo momento, na própria zona urbana, ao efetuar alguma limpeza do seu terreno, é interessante que ele destine aquele resíduo que foi, aquela vegetação que foi cortada, para o órgão de coleta de lixo. Na zona rural,
é interessante também que os produtores rurais, eles trabalhem as aceiradas. Seria o quê? Eles delimitarem a área deles, local, e deixarem uma distância do restante da vegetação para que realmente, se caso for se originar um foco de incêndio ou um incêndio em vegetação rasteira, ela vá terminar naquela aceirada. Pois é, André, e a gente tem outra questão importante que a gente pede para os nossos telespectadores e que passem essa informação adiante, que é não jogar aquela bituca acesa de cigarro pela janela, não queimar o lixo, não queimar aquela vegetação seca que fica no pátio de casa ou num terreno próximo, porque tudo isso, nesse momento de estiagem, pode sim provocar grandes incêndios. Esse é o nosso apelo que a gente faz hoje no SBT Rio Grande, né? Tá certo, obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul. Alerta importante, Estael, mas por que o ar está tão seco? Por que a umidade tão baixa, Estael? Cadão. Um abraço. Realmente, a gente está vivendo uma situação extrema neste momento, porque estamos dentro de um período de estiagem severa, é falta de chuva, é o segundo ano consecutivo sob falta de chuva, e aí o solo está encharcado, o solo está seco, o nível dos rios está muito baixo, então a gente vive toda uma condição extrema que reage à atmosfera, e a atmosfera tem apresentado esses índices de umidade realmente de deserto. Ontem chegou a 7% em Santa Rosa, um índice que não tinha sido registrado, e aí nós temos ar muito seco, temperatura extremamente alta e vento, uma combinação perigosa que traz alto risco de queimadas. Esse mapa aqui é para hoje, mas para amanhã ele não está diferente e ele começa a mudar no fim de semana porque entra um pouco de umidade, a umidade que vai acentuar a sensação de calor e pode aliviar um pouco esse risco de queimadas. Quer dizer, a gente ainda com o tempo seco, a umidade baixa, a gente não sente, não é que não sente tanto calor, sente, mas aquele calor pesado é quando entra a umidade. Exatamente. Isso vem agora no final de semana. Porque o que a gente sente agora é a umidade correspondente à temperatura. Se a gente vai fazer 40 graus, a gente tem a sensação dos 40. Agora, quando entra a umidade, é como se nós tivéssemos um cobertor aí, falando de uma forma bem simples, em torno da gente, aumentando a sensação de mormaço, de abafamento e realmente aquela sensação de desconforto muito maior. Sim. E vamos falar quando é que chega o pico dessa onda de calor, né? Porque o que nós temos? Em diferentes pontos do estado, ela vai atuar. Hoje, a gente espera que essa região noroeste e oeste do Rio Grande do Sul tenha as maiores marcas de temperatura daquela região, entre 41 e 43 graus. A gente pode ter uma situação de recorde novamente. Ontem, lembrando, Quaraí teve a maior temperatura do Brasil, 41 graus e meio, e Uruguaiana teve 41 graus e 1 décimo, a maior temperatura pelo menos desde 1961. Amanhã, o ar mais quente vai se concentrar mais entre a Campanha e Zona Sul, então atenção, região de Pelotas, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Bagé, Aceguá, com marcas ao redor de 40 graus. E aí no final de semana e talvez ainda na segunda, dependendo muito como é que vai avançar a instabilidade, o calor mais forte será sentido por nós aqui na região metropolitana entre o sábado e domingo e talvez ainda na segunda-feira, também com marcas ao redor de 40 graus. Portanto, é um período ainda, eu diria, longo de desconforto e muda realmente o padrão de sensação. Hoje, amanhã, muito seco, no final de semana a umidade vai trazer mais desconforto. Tá. No oeste, a gente vai ter o pico do calor, né? Digamos assim, a fase mais extrema quando no oeste e aqui em Porto Alegre, quando é a fase mais intensa, Estael? Oeste, hoje. Mas não quer dizer que amanhã e depois não vai estar calor. Segue hoje calor. Começa o extremo. Isso. É isso. Hoje vai ao extremo, tá. Mas o calor segue. E aqui na região metropolitana, sábado e domingo e talvez ainda na segunda-feira. Então, uma sequência longa de dias extremamente quentes. Podemos colocar o mapa do Rio Grande do Sul de hoje à tarde, já vamos ter uma ideia do que vem por aí. Vejam só, 42 graus em Uruguaiana, que teve meio-dia 38 graus sendo registrado lá. Santa Rosa com 41 graus, toda essa região aqui, ó, desde Santa Maria até o oeste, com índices de umidade relativa do ar de novo ao redor de 10%. Muita atenção. 39 graus em Santa Maria, 34 graus hoje em Pelotas, amanhã esquenta mais, 38 graus em Novo Hamburgo e 34 graus lá onde estava o Fadanelli, em Caxias do Sul. Essas áreas de Serra e do Planalto hoje terão marcas muito altas de temperatura, entre 35 e 37 graus em alguns pontos. Então é calor para todo mundo e a gente chama atenção aí para se hidratar bastante, se proteger da radiação ultravioleta, porque com esse céu claro, com esse céu limpo, a radiação chega forte mesmo à superfície. Vamos mostrar os próximos 4 dias em Porto Alegre? Olha só, André, o que nos espera. 40.
37 história graus. de Rio, 40 graus, nada. Porto Alegre, 40 graus. Exatamente. É Forno Alegre. Forno Alegre agora vai entrar realmente modo on, né? Então vamos lá, 37 graus hoje, 39 graus amanhã, depois de um amanhecer de 19 graus. Agora vejam aqui as madrugadas de sábado e domingo. Não é só calor à tarde, a gente já começa o dia suando e à tarde nem se fala, marcas ao redor de 40 graus e nada de chuva. Só nebulosidade que chega, que é sinal da umidade, trazendo sensação de ainda mais calor. Vamos para a praia, André? Porque afinal tem gente de férias, né? A gente fala muito pro agricultor. Tem Capão ao vivo aí, imagem não? Tem? Não tem, mas vamos começar com a... tem Tramandaí ao vivo. Olha que espetáculo, olha lá, pessoal André. na beira da praia. Pessoal aí se divertindo. Como é que pode isso, né? Como que pode? Olha lá, céu limpo, sem nada de nuvem. Realmente sensacional. Tem o lado bonito, obviamente, claro, que tem, claro mas que tem o lado preocupante, né? Sim, a gente vive uma situação muito preocupante. O Glauco está dizendo que amanhã vem trabalhar de bermuda. Eu já tinha ouvido essa promessa na segunda. Vamos lá, então. Sexta-feira em Capão da Canoa, tempo firme, ensolarado com 22 a 28 graus. Sábado, 31, e olha só que domingo e segunda, 34 e 33, e chance de chuva de final de tarde. Vai dar para pegar a praia, vai aproveitar bastante o domingo e segunda-feira. Vamos para Torres, então, no litoral norte, mais ao norte, ali já perto de Santa Catarina. Calor ainda mais forte, 33 graus amanhã, sábado com 36, 36 também no domingo e 35 na segunda-feira, com chance também de chuva passageira. O cenário é preocupante, a gente vive uma estiagem severa e nós temos aí, então, esse alerta aí para baixa umidade que vai acentuar os efeitos da estiagem, mas na semana que vem, André, vem o alívio. Na segunda-feira eu volto com a instabilidade e com alerta para temporais. A chuva vem para amenizar a estiagem e também para atenuar esse calor. E como vivemos numa integração, assim, a atmosfera e a previsão do tempo, a chuva ela se espalha, começa a chover mais aqui ao sul e diminui a chuva que vem caindo lá na região sudeste. Hoje, nossa, a gente viu imagens há pouco, o SBT Notícias vai mostrar em seguida, a partir da 1 da tarde, o desabamento de 3 casarões históricos em Ouro Preto, por causa de um desmoronamento. Ainda bem que não tinha informação de feridos, mas foi muita chuva e essa chuva deve diminuir, portanto, também. Isso, na medida que diminui lá, vem para cá. E veja os extremos, né, André? Lá são quase 200 municípios em situação de emergência por causa do excesso de chuva e lá, nós aqui, e aqui a gente chegou chuva, a 209, né? A gente já está com um número bem grande aqui, bem atualizado. Só para a gente encerrar, são 209 municípios em situação de emergência. Anteontem eram 175. Sim, está aumentando muito, né? Infelizmente, esse é um cenário preocupante. Nos vemos quando na segunda-feira? Na segunda-feira, ainda com muito calor. Certamente. Então tá bem. Tchau, Estael. Bom calor para ti. Não, mas boa tarde. É bom calor. 12h53, agora o nosso assunto é esporte. Espero que com notícias quentes da dupla Grenal. Né, Matheus Schenck em home office. E cadê o Glauco Paza? Glauco! Derreti. Cadê o Glauco Paza? Notícias quentes ele quer. Ô, Schenck, é contigo aí. Temos uma notícia quente, André, Glauco. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. A notícia quente pode pintar na tela a qualquer momento, né? O D'Alessandro está sendo apresentado nesse momento no Internacional. Mais uma apresentação do D'Alessandro na equipe do Internacional. Mas agora pela última vez, né, Glauco? Ele assinou contrato de 4... é a última vez. Ele assinou contrato de 4 meses só, vai jogar até o final do Campeonato Gaúcho, um salário na casa ali de R$50 mil mensais, e depois do Gauchão a tendência é que ele vire diretor no Internacional. Tá bom pra ti, Glauco? Pra mim tá tranquilo, porque vou ser aquilo que eu gosto. Olha, assim, sem brincadeiras, é o cara que vai ser o administrador da direção dentro do vestiário também, ele tem ascendência. Olha a imagem ao vivo aí. O D'Alessandro sendo apresentado, há pouco ele vestiu a camisa, com a participação ali do presidente, do vice-futebol. É um nome, é um ídolo, entendeu? Só que cria aquela história. Se ele começar a jogar bem, e aí depois dos 4 meses, o que acontece, hein, ô Schenck? Te pergunto. Mas não é querer cortar a sua bola, Glauco, mas acho muito improvável que alguma coisa nesse sentido aconteça. Porque o retrospecto recente do D'Alessandro não mostra isso. No Nacional mesmo, que ele disputou o ano passado, foram poucos jogos, foram poucos minutos em campo. Ele se torna muito mais um líder no extracampo, importante, uma figura no vestiário, do que exatamente um cara que vai decidir jogos. Acho que é isso que o Inter espera também.
O Inter espera um cara que atraia torcedor não só para o Beira-Rio, mas também para os jogos no interior. A tendência é que a gente veja o D'Alessandro viajando o estado com os jogos fora de casa. Eu acho que vai ser muito bacana, mas não dá para criar a expectativa de que seja o D'Alessandro de 10 anos atrás, né? Já pensou em D'Alessandro viajando o estado, disputando o Gauchão? E o Douglas Costa também, rapaz? Tá. Vamos lá. Vamos esperar. Ô, Glauco, vamos falar de gente mais jovem? Vamos botar na tela os negócios... tipo isso. Os negócios que o Inter está querendo. Porque o que chama a atenção de vocês, quando pintar na tela, são 3 negócios que o Inter está tentando. 2 deles têm entre 21 e 22 anos. O Brian Rodrigues, atacante uruguaio que joga no Los Angeles. O Inter fez proposta pro jogador vir para o Inter por empréstimo. O David, do Fortaleza, o Inter fez proposta de 9 milhões de reais. O Fortaleza disse que é pouco dinheiro. O David já é um pouquinho mais velho, tem 26. E o outro jogador, o Barco, o argentino, de 22 anos, o Inter também fez proposta para a equipe dele, que, se não me engano, é o Atlanta United, lá dos Estados Unidos. É esse mesmo. Então o Inter está buscando jogadores jovens. O Inter está buscando jogadores jovens. E isso que eu chamo a atenção. O Inter está rejuvenescendo o time. E acho muito importante que o Inter vá atrás de opções que o Inter pode daqui a pouco comprar e vender por uma grana muito preta lá adiante, né? Até porque o Inter não tem dinheiro, essa é a verdade. E o Inter está esperando ganhar dinheiro, sabe como? Vendendo o Yuri Alberto, que não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Vamos falar de Grêmio também? O Grêmio também tem negociações em andamento. E eu vou te chamar a atenção, Glauco, porque tem um volante do Grêmio que se fala muito bem, que é o Fernando Henrique. E o Grêmio recusou uma proposta de 28 milhões de reais de um time árabe, de um time do Al Ain, dos Emirados Árabes. O Grêmio disse que não vende por esse valor. E a outra situação que eu chamo a atenção para vocês é o Jean-Pierre. Ele não vai mais para o Atlético Paranaense. Não, só um pouquinho. Interrompe. O Jean-Pierre já não foi para o Atlético Paranaense? A novela Jean-Pierre continua. Mas por quê? O que está acontecendo? Ele não assinou. Ele não quis assinar com o Atlético porque ele recebeu uma proposta da Turquia. E ele vai jogar na Turquia por 5 meses só. Ou seja, se não aprovar, meio do ano que vem tem Jean-Pierre no Grêmio de novo. Meu Deus, essa novela vai longe. Tá bom. Vai. Toca a ficha. Posso te dar uma novela que está terminando? Manda. Rapidinho? Posso te dizer uma novela que está terminando, Glauco? Fala. Douglas Costa não vai ter festa de casamento semana que vem. Como assim? Não. De novo? Não. Cancelou de novo? Eu, se fosse a mulher, largava tudo. Não. Casou, descasou. Terceira vez. Não. Só um pouquinho. Como é que é? É a terceira vez, Glauco. É a terceira vez que o Douglas Costa vai ter que adiar essa festa. Porque o Grêmio negou que o Douglas vá viajar. O Grêmio vai fazer um regime de concentração. Do treino pro hotel, do hotel pro treino. Com isso, o Douglas vai ter que casar, sei lá quando. Não, mas casar ele já casou, não é? Ele só ia renovar os lá, ia fazer a festa. Mas sabe que isso é algum presságio? Tu não sabe que o casamento... Ô, André, tu que já foi casado 15 vezes, o casamento é diário, é uma cerimônia diária, rapaz. É o nosso Fábio Júnior, André. Tem que fazer casamento todo dia, André. Mas tudo bem, mas festa todo dia não dá. Pode até casar todo dia, mas festa todo dia não tem como. Não, e outra, ele tá casando com a mesma, André, a mesma mulher, ao contrário do André. Desculpa, me excedi. Fofoca! Me excedi, desculpa. Tá bom, mas não se irrite. Que isso? Fofoca no ar. Tchau pra vocês. Tchau. Eu vou encerrar, mas não é porque eu me incomodei, não. É porque tem que encerrar. A gente continua amanhã a discussão. Tá bom. Tá bom? Tchau, Matheus. Valeu, gente. Tchau, Glauco. Obrigado pela companhia. Em seguida tem o SBT Notícias. A gente volta amanhã a partir das 11h30 e às 19h20, segunda edição. Uma boa tarde para todo mundo e até já no SBT Notícias.